As dores nas costas ganharam um novo protagonismo com as mudanças na relação de trabalho e nos hábitos rotineiros dos brasileiros em função da pandemia do novo coronavírus e se tornaram uma das queixas mais frequentes da atualidade. O médico ortopedista Dr. Gulliver Hudson Melo de Oliveira fala sobre as doenças mais comuns relacionadas aos ossos e diagnosticadas em muitas pessoas durante a pandemia. Então, na área da ortopedia, as doenças mais comuns são tendinites, os torcicolos e as dores na coluna. Tá? Especificamente, falar um pouquinho de cada uma delas, a tendinite ela tem muito relação com o fato de uso de computador. Quando as pessoas estão em casa ou usando computador ou celular, então às vezes elas não estão de uma maneira adequada, usam mais o computador do que às vezes usavam até na empresa, e aí pode desenvolver um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, às vezes, ele pode ter uma relação, às vezes, assim, até com a tensão. Pessoas mais tensas, período de pandemia, as pessoas ficam mais tensas, mais ansiosas, um pouco mais estressadas, então pode também ajudar a desencadear a questão dessas tendinites. Quanto ao fato dos torcicolos, todo mundo sabe, é a questão de uma dor, né, que tem na coluna. O torcicolo especificamente é mais relacionado ao pescoço, muito em função de tensão também, de posições desconfortáveis, posturas incorretas, e aí o pescoço trava. E às vezes mais comum que a gente tem do que isso são as dores na coluna, né, que é as lombalgias propriamente ditas. Essas podem ocasionar em qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa, e elas têm relação diretamente com o fato de posturas também, às vezes uma falta de atividade física, às vezes uma falta de exercício, e então com isso desencadeiam esses tipos de doenças mais comuns que nós temos hoje em dia. O médico ainda ressalta que por conta da pandemia, as pessoas diminuíram a prática de exercícios e muitos começaram a criar hábitos alimentares não muito saudáveis, mas que em casa é possível mudar este quadro. Bom, vamos falar um pouquinho mais a questão do exercício. Muitas pessoas também, às vezes com o medo da pandemia, esquecem de fazer exercício, e isso nós temos visto que há um aumento de peso na população. As pessoas às vezes iam mais para a academia, faziam mais exercício ao ar livre, e as pessoas, algumas um pouco mais restritas em casa, e às vezes alimentando um pouco mais do que o habitual também, então tem feito menos exercício. Bom, a atividade física, que é muito simples que pode fazer, a pessoa pode fazer uma caminhada. Às vezes mora num apartamento, é difícil, mas se for pessoas jovens, pode até fazer algum exercício subindo e descendo escadas, tomando cuidado, obviamente, com os joelhos, se começar a sentir dor, parar, né? Procurar fazer bastante alongamento. Alongamento é fundamental, o exercício de alongamento, e se tiver uma área um pouco maior, procurar fazer caminhada. Às vezes não dá para fazer caminhadas grandes, né, quando você mora num apartamento. Se tiver uma casa, dá para, às vezes tem um espaço maior, dá para você fazer uma caminhada. Mas pelo menos caminhe uns 10 minutos, várias vezes ao dia. E se tiver oportunidade de sair um pouco, um horário que não seja muito tumultuado, fazer uma caminhada de 30, 40 minutos. As caminhadas são excelentes. Claro que pode fazer qualquer tipo de exercício, outros exercícios, variando muito de pessoa para pessoa, de idade para idade. E a gente vê que, se for alguma academia, a gente sabe que nós temos profissionais altamente preparados, altamente capacitados para orientar o melhor exercício. E aquelas pessoas, talvez pessoas mais idosas, essas que nós temos que tomar um certo cuidado maior, porque essas pessoas a gente tem que ver qual o tipo de exercício, e aí, em determinados casos, procurar uma orientação de um fisioterapeuta, ou um médico, ou algum médico da sua confiança. Dr. Gulliver ainda fala sobre a falta de mobilidade e o que pode ocasionar com o sedentarismo. Exatamente, é muito relacionado a isso. Quando você fica, né, no sedentarismo, ou seja, não movimenta muito, então os seus ossos, né, as suas articulações, o seu organismo, na verdade, ele fica mais quieto, mais parado. E com isso, há um enfraquecimento dos ossos. Então, esse enfraquecimento dos ossos, a gente não vai perceber em jovens, adultos jovens, mas nos idosos, com essa pandemia, pode ocasionar isso sim. Então, pessoas mais idosas que puder fazer algum tipo de exercício, e aí não precisaria fazer grandes caminhadas, poderia fazer algum alongamento, às vezes na televisão mesmo passa algum tipo de exercício, ou conversa com um médico, ou conversa com um profissional de saúde, para orientar alguns exercícios, que movimente um pouco. Se a pessoa movimentar um pouquinho,
realmente vai ajudar muito a prevenir a questão da osteoporose. Você falou uma coisa que é importante e a gente vê que a osteoporose, muitas das vezes, leva a algumas fraturas e com o nosso envelhecimento da população, a gente tem tido mais esse tipo de fratura. Ele ainda completa que o uso de suplementos aliados à alimentação é uma indicação que varia de profissional para profissional. Bom, veja bem, isso aí há médicos que orientam isso e médicos que não orientam. Eu sou de uma linha que eu não entendo que suplemento tem tanta efetividade. Minha opinião é que uma alimentação saudável, rica em cálcio, rica em vitaminas, né? E aí algumas pessoas podem ter algumas deficiências de algumas vitaminas. E nessas deficiências de vitaminas faria uma complementação. Mas aí de acordo com o seu médico, né? Com o seu médico especialista ou um geriatra, no caso dos idosos, faz uma complementação. Se tem deficiência de vitamina K, faz uma complementação, ou de vitamina B. Tá? Mas alguns médicos têm essa tendência de passar alguns suplementos. Eu entendo, a minha opinião, e é uma opinião pessoal, que uma alimentação saudável, frutas, verduras, legumes e um pouco de exercício é suficiente para manter o equilíbrio do organismo, dos ossos, dos músculos, das articulações.